comentário é muito importante, tá certo? E dê like, por gentileza. Você pode clicar no joinha aí agora. 1, 2, 3. Clicou? Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Vamos à aula 2 da EBD. Muito bem, meus irmãos. Chegando então com a aula 2 na classe de adolescentes. Há algo errado com a família? Algo errado com a família? Essa é a pergunta dessa lição. Meus irmãos, a aula de adultos está falando de assuntos muito importantes e eu sugiro que professores de jovens, juvenis e adolescentes leiam essa aula, tá bom? Fique ligado nos links aqui na descrição dos nossos vídeos, que alguns materiais vão ser acrescentados aqui para que os irmãos possam baixar e ter acesso. Tá bom? Então nós vamos mostrar aqui algumas coisas relacionadas à família na nossa aula de hoje. Quando crianças e até mesmo adolescentes, ouvimos por diversas vezes a pergunta: o que você quer ser quando crescer? Mas já parou para pensar como será a sua família quando você se tornar adulto? Tá? Lembrando que há muito tempo atrás o conceito de família que o mundo aceitava era muito claro. Hoje a mídia, a televisão, ela propaga um conceito completamente contrário à palavra. Então nós precisamos começar a conjugar mais os verbos em relação à família: curar, cuidar, tratar, orientar. Não basta cumprirmos a palavra de Deus quanto ao formato homem e mulher. É preciso que cada um cumpra a sua função para que a família funcione perfeitamente como Deus quer e para o sucesso da igreja e da sociedade. Meu desejo é que essa aula seja também uma bênção para a sua família. O que está acontecendo com a família? Já vimos que a família é uma instituição divina. Na sociedade em que vivemos, as famílias estão cada vez mais fragmentadas. E não é difícil identificarmos famílias em que não há mais o respeito e o amor mútuo, diga-se de passagem, dentro da igreja. Até mesmo dentro da igreja vemos casos tristes, onde o respeito e o amor não florescem, dando lugar apenas à divisão e à contenda. Mas esse é um problema que não foi criado por Deus, mas por nós mesmos. A família funciona bem quando seus membros cooperam entre si e empregam o amor de Deus de maneira abundante. Contudo, quando isso não acontece, os eventos ruins ganham espaço na família. Então, todas as vezes que se ignora as condições, o propósito, a identidade do que está criado, você entra em choque com o criador, com o fabricante, com o produtor. Você não pode pegar um celular, por exemplo. Os celulares, os carregadores de celular, eu tinha um aqui. Os carregadores de celular, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Os carregadores de celular, por exemplo, eles são bivolt. Então você pode colocar ele numa tomada que tenha no máximo entre 100 a 240 volts. Se você ligar esse carregador numa tomada de 380 volts, que é o tipo de tensão usada, por exemplo, para ar-condicionado, vai queimar o carregador se não queimar o celular. Ou seja, você precisa você precisa aceitar as especificações do criador, do produtor, do fabricante, para que algo tão simples como um celular, como um carregador, funcione perfeitamente. Assim é a família. Você não pode esperar que esse computador funcione como um esse violão funcione como um saxofone, que o computador vire uma máquina de café. Por quê? Porque não foi esse o propósito para o qual eles foram criados. Então, a família foi instituída para um funcionamento perfeito, com propósitos definidos e posições claras. Tá? Então, por isso que eu falei lá no início, não adianta cumprir o formato homem e mulher. Não, é preciso que cada um saiba e cumpra o seu papel. Homem, líder, aquele que influencia, autoridade, o que vai à frente. Gente, geralmente quem vai à frente, quem sofre mais, quem apanha mais. Numa geração, uma sociedade que nós estamos vivendo na contramão do mundo, quem entra na contramão, bate de frente. Então, a posição do homem, do cabeça, é de liderança, de influência. Eu penso que naquele dia Deus irá perguntar a cada homem: o que você fez com a família? Onde está a sua família? Onde estão seus filhos? Onde está a sua esposa? Uma missão árdua
e muito pesado. Não é uma questão simplesmente daquele que manda, mas daquele que influencia, daquele que direciona. A mulher, harmonia, submissão, equilíbrio e força. E força. Quando a Bíblia diz em 1 Pedro 3,7 que o homem deve ter cuidado com a sua esposa como vaso mais frágil, não está chamando ela de vaso fraco. Está mostrando ao homem como o homem deve cuidar de sua esposa, tá certo? Filhos, herança do Senhor, bênção de Deus para a família. Essa sociedade é tão absurda que eles pregam que a mulher ter filhos é uma opressão. Isso é algo absurdo, completamente contrário. Pelo contrário, é uma bênção de Deus. A mulher foi criada para que o homem não ficasse só. Mas mais do que isso, o homem se completa na mulher e a mulher no homem, pois através do casamento já não são mais dois, são um. Tá certo? Mateus 19:6. Então, a maior tragédia da família é a competição entre marido e mulher. Nenhum dos dois é melhor, mas também não são iguais, são diferentes. E é essa diferença que garante o perfeito funcionamento da família. Quando o caos se instala entre homem e mulher, os filhos ficam sem direcionamento, e é por isso que nós vemos hoje tantas famílias machucadas e feridas, inclusive dentro da igreja. Então, nós temos que tomar muito cuidado com os ensinamentos, as estratégias malignas hoje, tá? Empoderamento feminino, machismo e feminismo. O que muda? Só o começo, porque no final é opressão do mesmo jeito. Numa casa onde as definições familiares são cumpridas de acordo com a palavra de Deus, haverá sucesso e bênção, pois Deus se agrada de quem cumpre a sua palavra. A família tradicional é um projeto divino e Deus não erra em seus projetos. Professor, preste muita atenção na sua classe. Converse com os seus alunos. Nós temos hoje muitos adolescentes que já não pensam mais em se casar, porque a visão que eles têm de casamento, olhando para o casamento dos pais, é uma visão que não os agrada, que não os estimula a formarem a sua própria família. Por isso que o professor, ele precisa ter uma visão 360 graus. Como são as famílias dos alunos da sua classe? Você conhece o pai, a mãe, o modelo familiar em que eles estão inseridos? Por exemplo, esse final de semana no acampamento, o irmão disse para mim que teve uma jovem que estava no acampamento que foi muito difícil para ela ir. Por quê? Porque ela foi adotada por 2 homens. Então veja que situação. Ela foi adotada por 2 homens, aí agora ela conheceu a Cristo. Como é que fica isso para essa adolescente? Então nós precisamos conhecer a realidade familiar dos nossos alunos para ajudá-los a serem cura dentro de sua família, da família de seus pais, e a terem as suas emoções, seus corações curados para que possam construir sua própria família. Mas por que isso está acontecendo? Não tem nada a ver, não pode ser tão ruim assim. Bom, o lema hoje é ser feliz, não é? Então, frequentemente o que desejamos para nós não está de acordo com a vontade de Deus, e desobedecê-lo pensam alguns. Não parece ser uma ideia tão ruim, afinal de contas, o que queremos não faz mal a ninguém. Pois qual é o problema de buscarmos a nossa felicidade? Eu me assusto quando eu vejo posts no Facebook. O importante é ser feliz. Cuidado. A sociedade está completamente voltada contra a vontade de Deus. O lema é, seja feliz. Se isso te faz feliz, independente do que vão dizer, ninguém tem nada a ver com a sua vida, seja feliz. Estão confundindo lutas por direitos iguais com promoção daquilo que antes era recriminado, depois foi aceito e hoje está sendo incentivado e quase obrigatório. Nós devemos respeitar todas as pessoas, independente de suas escolhas, mas nós não podemos nos curvar diante dessas escolhas, nem aceitar como algo normal, porque significa ir contra o próprio Deus. E a Bíblia diz, e aqui que está um grande detalhe, muitos por causa do politicamente correto, para ficar bem na selfie, muitos famosos, gospel, né? Ah, normal, não tem problema nenhum. Mas a Bíblia diz, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, não apenas é pecado a prática, como simplesmente a gente aprovar, como a gente motivar esse tipo de comportamento. O lema do cristão que quer entrar no céu não é seja feliz, é seja santo. Isso não significa que eu não posso ser feliz, mas nenhuma felicidade é justificável se ferir os princípios da palavra de Deus, porque acabará por lançar a minha alma no inferno. Então, se a minha procura pela felicidade confrontar a palavra de Deus e seus princípios, eu prefiro abrir mão de prazeres temporários e terrenos para alcançar prazeres eternos
e celestiais. Paulo fala em 2 Coríntios 4,16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Filipenses 3:13, irmãos, contaminam o jugo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Então o nosso alvo é o céu, e para entrar no céu, precisamos viver em santidade, seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, a igreja de Cristo está no mundo, mas não pode se envolver com o mundo, fazer esquemas com o mundo. A fornalha está acesa, a escolha está em nossas mãos, se prostrar ou enfrentar o fogo. Essa é a nossa questão. Mas temos saída? Bom, Deus não muda e assim também seus planos e sua vontade. Então, é muito importante mostrar isso ao adolescente, tá bom? A sociedade hoje procura destruir tudo aquilo que é antigo, tudo aquilo que é tradicional e principalmente tudo aquilo que é absoluto. A palavra de Deus, ela é fundamentada em cima de princípios absolutos, porque a palavra é verdade absoluta. Então, o que acontece? O aluno pode olhar e falar assim, nossa, mas é que antigamente, mas hoje é outro mundo, hoje o mundo mudou, qual o problema de se comportar dessa forma? O problema é que a palavra não mudou. E o grande problema não é que apenas eles querem ser respeitados nos novos formatos e arranjos familiares, eles querem desconstruir o tradicional, porque o tradicional sempre irá confrontar qualquer outro modelo. Lembrando que, até pelo contexto familiar de nossas igrejas, que recebe a influência das mudanças sociais também fora da igreja, muitos dos alunos têm famílias que são completamente, que fogem ao modelo tradicional, não é? Então a gente tem filhos que são criados só pelo pai, só pela mãe, só pelos avós, pelos tios, gente que foi criado em abrigo, enfim, são diversas situações, mas nós precisamos entender o seguinte, que as situações são exceções. A regra da família é pai, mãe e filhos. Um homem e uma mulher construindo uma família, um núcleo familiar. É importante que esta aula sirva para curar traumas emocionais dos alunos, que esse trimestre sirva para que, se a família onde ele nasceu e está crescendo não é uma família sadia, ele creia e entenda pela palavra que a família que ele vai formar será uma bênção, porque ele está aprendendo a fundamentar, construir a sua família de acordo com a palavra de Deus. Bom, o maior desafio da igreja hoje é restaurar famílias, é curar famílias. O divórcio, lamentavelmente, hoje dentro da igreja tem se alastrado. Muitos casais estão se separando. Bom, é muito importante que o adolescente saiba que ele precisa ser um filho que agrada a Deus. Colossenses 3:20. E ele também pode ajudar a sua família. Ele pode ser um agente de cura na sua família. Primeiro, sendo um filho que agrada a Deus, porque a obediência dos filhos traz harmonia dentro de casa. E orando, a Bíblia diz que a oração feita por um justo é poderosa e eficaz. Então, Deus pode transformar a realidade de sua família. Deus pode sarar a sua família. Eu quero deixar aqui nesse finalzinho uma palavra para os professores. Nesse trimestre, nós estamos falando sobre família. Em todas as aulas, em todas as classes. O assunto, na verdade, EBD sempre vai tratar de família, em todo e qualquer assunto. Mas eu quero pedir e alertar, ontem eu tive inclusive uma conversinha com a minha esposa, que a gente tenha maior vigilância nesse período, que a gente ore. Por quê? Porque o inimigo sempre vai procurar nos atacar naquela área onde Deus nos usa para nos envergonhar, para nos desmotivar, para nos fazer cair. Então, ore pela sua família. Tenha uma vigilância redobrada. Vamos criar aqui, os irmãos que assistirem, que a gente crie um grupo de oração. Não precisa marcar ninguém. Ore por cada professor, por cada pastor. Porque a nossa família, ela é alvo do inimigo. O inimigo muitas vezes
no pai, na mãe, não consegue chegar. Então ele ataca os filhos, porque quando ele atinge os filhos, ele atinge o casal. Então ore, que o Senhor cubra a nossa família com o seu sangue. Que em nome de Jesus a nossa família seja também curada através desse trimestre. E que nenhuma atitude maligna tenha poder sobre a nossa família. Amém? Vamos à dinâmica da aula de hoje e depois no final tem as fotos da EBD por todo o Brasil. Não mandou ainda foto da sua classe? Mande para mim no WhatsApp. Para a dinâmica de hoje, o professor vai usar uma aliança, uma flanela e um pouquinho de polidor de metais, tá bom? Você vai mostrar isso para os alunos e mostrar o que significa aliança, de acordo com o dicionário, união, casamento e também pacto de amizade celebrado entre estados e povos, enfim, uma aliança entre amigos como havia entre Davi e Jonatas, tá certo? E significa também o anel, não é? Que representa o casamento, o noivado, um relacionamento, enfim. Bom, essa aliança, a palavra aliança, você pode ver que a própria Bíblia, né? É a antiga aliança e a nova aliança. A aliança de Deus com o homem, de Deus com o seu povo. Bom, peça que um aluno limpe a aliança com o polidor e com a flanela. No final, peça que ele mostre a aliança brilhando e a flanela preta por causa da sujeira que saiu da aliança. O que a gente aprende? O que a gente pode absorver através dessa dinâmica? O que a gente pode aprender com a limpeza dessa aliança? Essa aliança representa a família. Perfeita como essa aliança que eu tenho aqui há mais de 20 anos, sem nenhuma quebra, sem nenhuma, como que fala? Junção. Ela é inteira. Ela está até meio quadradinha, sabe? E eu confesso que ela está meio sujinha, eu tenho que levar lá para polir e dar uma arredondada nela, mas ela está intacta, tá certo? Assim é a família. Nós não podemos deixar que nada estrague, quebre essa aliança. E o adolescente tem que entender o seu papel dentro da família, sendo um bom filho, como eu disse, que agrada a Deus. E como é que a gente limpa essa aliança? Como é que a gente preserva a aliança da família? Comunicação, entendimento, compreensão, perdão. Nós temos que entender que nós estamos integrados na família. E a família é uma bênção do Senhor para todos nós. A família dos pais nos preparam para construirmos a nossa própria família. Então nós devemos ter maturidade para resolver os problemas, para que a aliança, para que a família, mesmo atravessando dificuldades e circunstâncias adversas, permaneça perfeita, permaneça cheia de amor e dando frutos que glorificam o nome do Senhor e sendo um lugar de bênção para todos, pai, mãe, filhos e para a sociedade, tá certo? Deus abençoe sua vida, meu irmão. Assista, curta, compartilhe, dê like, inscreva-se no canal, mande para os seus alunos, mande para todo mundo. Boa semana. Deus abençoe sua vida, sua casa, seus alunos, seus negócios, seus sonhos, seu ministério. Até a próxima. Fique na paz. Vamos ao mural de fotos da EBD por todo o Brasil. Até a próxima. Valeu. Deus abençoe.